Olá, boa tarde a todos. Como eu prometi, irmãos, hoje nós vamos ter toda a prova bíblica de que o cristão não pode ser a favor da pena de morte, que o cristão não pode consentir em sua mente que mate um ladrão, um criminoso. Então nós vamos ter essa prova a partir de agora, como eu prometi. Primeiramente, irmão, quero dizer que veja esse vídeo desse Lobo Leandro Quadro, desse fariseu. Ele cita Gênesis 9:6. Então ele diz algo. Dê uma olhada nesse vídeo e logo após nós voltamos. Aqui em Gênesis 9:6 é dito assim, que deveria se derramar o sangue do criminoso, porque a vida que ele tirou foi a imagem e semelhança de Deus. Então você acabou de ver ele dizendo aí, mas se vocês forem para Gênesis 9:6, não vai estar escrito como ele falou. Então são assim que esses lobos fariseus fazem. Eles acrescentam as palavras que não estão lá, que não estão aqui na Bíblia. Então vamos lá, irmão, para o grande mistério, se nós podemos ou não podemos ser a favor da pena de morte, né? Aqueles que quiserem me acompanhar, é só ir lá no meu YouTube, né? É joseroberto.com.br. Lá você em breve vai encontrar todos os assuntos sobre casamento, sobre sábado. Você vai encontrar tudo lá, porque sobre história de casamento, nem todos os pastores revelam toda a verdade. Principalmente sobre o sábado, sobre o dízimo, porque há muito mistério aqui escondido que eles não revelam para vocês. Então vocês me acompanhem no YouTube, para que vocês se tornem sábios também, indo para as próprias escrituras, tá bom? Então eu peço aos irmãos que preparem aí canetas e canetas, para que vocês estudem e montem esse quebra-cabeça, para que vocês saibam de uma vez por todas que vocês não podem ser enganados por todo o vento de doutrina. Então eu peço, ele cita, irmãos, Gênesis 9:6. Ele diz que ali Deus está apoiando a morte do criminoso, que Deus está mandando matar o criminoso. Então vamos lá para Gênesis, vamos conferir o que diz lá em Gênesis. Vamos entender plenamente de verdade o que diz lá em Gênesis, se é realmente o que ele diz. É Gênesis 9, versículo 6, que diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Então tem um ponto aqui, tem dois pontos aqui, então para aqui, termina aqui. E vem aqui, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então vamos dar uma paradinha aqui, irmão, e observe bem. Aqui diz assim, que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. Nós, primeiramente, irmão, nós temos que voltar na história de Caim e Abel. Caim, quando ele mata Abel, Caim ele diz para Deus: Senhor, será que agora eu vou ser morto por alguém? Só que Deus não diz para Caim que ele será morto por alguém, ou Deus não diz isso para Caim. Pelo contrário, Deus ele marca Caim para que ele não seja morto. Que Caim seria errante pela terra. Então o que nós devemos entender é que depois de Caim houve-se guerras, morte entre os 4 reis. Os reis, sendo contra Sodoma e Gomorra, brigas de reino. Então a terra se tornou numa grande maldade. Os homens se tornaram numa grande maldade, havia ali mortes e guerra. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso é que
o homem que matar o outro homem, ele será morto pelo outro homem, pelo seu parente, pelo parente. Se o ímpio ele matar o irmão do outro ímpio, ele vai ser vingado pelo outro ímpio. Foi essa lei que o Senhor deixou na terra. Como diz aqui em Gênesis 9:6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado. Então hoje no nosso mundo é assim que funciona. Quando um ladrão mata uma pessoa, ele será morto por alguém. Ele será morto por alguém. Então, foi essa lei que o Senhor deixou na terra, que se um homem matar o outro, será derramado pelo sangue do outro homem. Então Deus não tem nada a ver com as pessoas ímpias, maldosas, pessoas que não querem fazer aliança com Deus. Então o mundo está aí cheio de gente mal, ímpios mal, cruéis. Então às vezes eles são mortos pelos próprios ímpios, né? Então nós devemos, irmão, não se isolar aqui em Gênesis, porque lendo o quadro, ele se isola em Gênesis, no versículo isolado, para aplicar o engano, para que você seja cúmplice da morte de uma pessoa, de um criminoso, né? E já você vai me acompanhar aqui, toda a verdade. Então ele se isola aqui em Gênesis, mas vamos ver o que aconteceu, vamos ver toda a história, o que houve com a lei, né? Então eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia em Levítico 19, Levítico 19, 8. Levítico 19, 8. Veja só o que diz, irmão, em Levítico 19, 18. Levítico 19, né? Levítico 19, versículo 18. Olha só o que diz aqui. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor diz que não é para nós guardar ira contra o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo são os ímpios. O nosso próximo é um criminoso. O nosso próximo é aquele que nós amamos. Esses são os nossos próximos. E principalmente, irmão, o nosso próximo verdadeiro é uma pessoa mal, que é aí onde Deus ele bota você à prova. Se você vai consentir na morte desse criminoso, porque aqui está bem claro, para você não guardar ira contra o seu próximo, né? Vamos agora, irmão, para Deuteronômio 19 e versículo 5. Deuteronômio 19, versículo 5. E olha só o que diz aqui. Que diz bem assim: assim aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar a lenha e manejando com um pulso o machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida, né? Então aqui está bem claro, irmão. Isso aqui conta que quando alguém está numa floresta, né, com um machado quebrando ali aquela árvore, e o machado de repente sai do cabo e atinge a pessoa, e a pessoa morre. Então essa lei lá no passado, tinha esse que matou sem querer, foi um acidente, então ele era recolhido numa cidade que havia lá, para que o vingador não o matasse. Porque é como hoje, irmão, nos nossos dias, quando alguém mata o outro, então o vingador, o irmão, vai querer matar também, né? Mas Deus não deu ordem para que o ímpio mate o outro ímpio, que não, isso já está determinado por Deus, que quem mata será morto também, né? Então vamos agora, irmão, vamos aqui, vocês vão ver aqui, irmão,
Vamos aqui, irmão, agora para Levítico 24, versículo 17. Para você ver, irmão, que Leandro Quadro, ele vive em textos isolados. Vive lá em Gênesis, né? Enquanto nós estamos aqui em Deuteronômio, nós já lemos Levítico, né? Daqui a pouco nós vamos ler Êxodos, para nós ver o que houve agora com a lei. Como é que a lei funciona agora, né? Como a lei funciona agora no meio do povo de Israel. Vamos abrir lá em Levítico 24, né, versículo 17. Aqui, Levítico 24, versículo 17. Olha só, irmão, o que diz aqui. Quem matar alguém será morto. Né? Quem matar alguém será morto, né? E é assim que funciona na terra, né? Deus já disse que quem matar alguém será morto. É morto pelo parente, pelo próprio irmão. O irmão vai vingar aquele assassino que matou o seu próprio irmão, né? Mas nós que conhecemos a Cristo, que recebemos o Senhor Jesus, nós não podemos matar ninguém. Nós não podemos ser cúmplice da morte de ninguém. Já já você vai conhecer o que Jesus fala a respeito disso. Vamos aqui, irmão, agora ler o 21, né? Olha só o que diz aqui o 21. Quem matar um animal, restituirá por outro. Quem matar um homem será morto. Pronto, termina aqui. Então a Bíblia continua aqui em Levítico 24, né? Do 17, e depois você pula para o versículo 21, que não é para matar ninguém, principalmente nós consentir em nossa mente que mata aquela pessoa. Isso também viola a lei. Se você desejar na mente que mate aquele ladrão, aquele criminoso, você está transgredindo a lei dos 10 mandamentos, que é não matarás. Agora vamos aqui, irmão, para... Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Agora, irmão, eu quero que vocês... Vamos agora para Êxodo, né? Nós já lemos Deuteronômio, nós já lemos Levítico, né? Agora vamos ver Êxodo, né? Toda a história da verdade do não matarás. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo 23. Êxodo 23, versículo 6, que diz assim, né? Isso aqui, irmão, preste bem atenção. O título diz aqui, deveres dos juízes, né? Todo juiz da terra, todo governo tem que obedecer essa lei aqui. Tanto o povo de Deus como o juiz, os governos têm que obedecer essa lei aqui. E por isso que eles obedecem essa lei aqui. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse texto aqui, irmão, é um texto muito importante, um texto que lhe dá toda a certeza. Olha só. Não perverterás o julgamento do seu pobre na sua causa. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra do justo. Também não oprimirás os forasteiros, pois vós conheceis o coração dos forasteiros, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Então a palavra importante que tem aqui, irmão, no versículo 7, que diz assim, né? Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo. Então essa lei aqui, irmão, os governos, eles obedecem essa lei aqui. Quando ele pega um criminoso ou um ladrão, o que é que eles fazem? Eles prendem, eles dão prisão para que eles aprendam o seu castigo de não matar as pessoas, de não roubar as pessoas. Esta é a lei, está bem claro aqui, que o juiz deve
obedecer, né? Porque Deus ele constituiu o juiz lá com o povo de Israel. No povo de Israel Deus botou o juiz para julgar as pessoas, para julgar aqueles que matassem. E nós vamos entrar aqui, irmão, em detalhe sobre questão de justo. Quem é justo? A Bíblia relata aqui que em breve eu vou trazer para vocês esse versículo sobre questão que a Bíblia fala sobre dois justos que existem na terra. Nós temos os justos carnais, que são os ímpios, e nós temos os justos espirituais, né, que confessam a Jesus, que recebem a Jesus. Esses são os justos verdadeiros espirituais que vão ser salvos se seguir até o fim. E nós temos os justos, né, chamados ímpios, os carnais, os ímpios que querem ser justos por obra de si mesmo. Então a Bíblia diz que não pode matar o justo. Por exemplo, o ladrão que mata, um criminoso que mata alguém, ele deve ser punido, preso na prisão, né? Da lei severa para eles, prisão perpétua, né? Ao acrescentar anos de prisão para esse criminoso para aprender o seu castigo, a sua punição, como o texto aqui manda, né? Então vamos agora, irmão, para número 35. Veja só que nós já lemos Êxodo, Levítico, Deuteronômio, lemos Gênesis. Agora vamos para Números, né? Conhecendo a história sobre não matarás. Enquanto esse Leandro Quadro vive só em Gênesis, né? Aplicando, se isolando no texto para apoiar a maldade, apoiar erros, né? Usando a lei para que o cego seja criminoso, para que o cego seja cúmplice da morte de Agué. Então vamos lá para número 35 e versículo 16. Número 35, né? Vocês vão ver aqui que nós devemos, irmão, ler todas as Escrituras, examinar as Escrituras para ter toda a resposta, né? Todo o mistério para nós não ficarmos com dúvida. Então, Números 35, versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 16. Número 35, versículo 16. Olha só o que diz. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro, este morrer é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão que possa causar morte, este morrer é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com um instrumento de pau que tiver na mão e possa causar morte, este morrer é homicida, e o homicida será morto. Quando Deus ele eliminava, irmãos, o mal pela raiz pessoalmente usando o seu povo, foi Deus quem mandou fazer isso. Mas a lei para o seu povo é que eles não matem por si mesmo. O povo de Israel não podia matar ninguém por si mesmo. Mas Deus ele estava eliminando da terra o mal pela raiz. Os povos cruéis, malvados. O povo que contaminava os outros povos. Então Deus ele eliminava do meio do seu povo. Essa lei era Deus que estava agindo lá no passado. Mas hoje, no nosso tempo, no tempo de Jesus, cada um pagava pelo seu próprio mal. Se o ladrão matava, ele também era morto pelos próprios ímpios, pelos próprios romanos. Os próprios romanos matavam o ladrão, o criminoso. Eles eram mortos pelos próprios ímpios, né? Os governos mal, os romanos, né? Que torturavam, matavam na cruz o ladrão, os romanos mal. Os próprios ímpios, os criminosos eram mortos por eles, né? Então, no tempo de Jesus, as pessoas pagavam pelas suas próprias obras maus. O povo de Israel não matava mais ninguém. O povo de Israel não matava o criminoso, não matava quem adulterasse, porque a lei foi mudada através do Filho de Jesus.
que nós vamos daqui a pouco chegar no Novo Testamento. Vamos agora, irmão, para Deuteronômio 19, 21. Eu não sei se eu já li, mas eu vou conferir aqui, que eu não sei se eu já li, mas eu vou só conferir para ver se eu li já. Pronto, esse eu não li não, irmão. Eu não li não isso aqui, vamos lá. Deuteronômio 19, 11. Olha só o que diz o 11. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe é arma cilada e se levanta contra ele e o fere de golpe mortal e se acolher em uma dessas cidades, os anciãos da sua cidade vierão e tirarão dali e entregará na mão do vingador do sangue para que morra. Então nesse texto aqui, irmão, de Deuteronômio 19, 11, aqui é sobre uma pessoa que ela mata o seu próximo e daí ela vai se esconder lá na cidade dos refugiados, né? Dos protegidos, ele vai se esconder lá. Então Deus ele manda que o sacerdote tire esse criminoso de lá e entregue na mão do vingador. O vingador é a família daquele que morreu. Então é entregue a eles, né? Era assim a lei lá no passado com o povo de Israel. Essa lei estava lá sendo entre o povo de Israel. Mas como eu falei, hoje, no tempo de Jesus, não existe mais essa lei de Israel matar o criminoso, de Israel apedrejar o que adulterou. Não existe mais, né? Nós devemos entender a história do povo de Israel, né, de ponta cabeça. A história de Israel não é como os pastores contam por metade. A história do povo de Israel é uma história muito tremenda. E vocês devem conhecer de Gênesis até o Apocalipse, que é muito interessante. E você tem muito que aprender sobre as histórias do povo de Israel, né? Vamos ler aqui, deixa eu ver se o 21, deixa eu ver se eu já li o 21. Então lê aqui, vamos aqui, irmão, para Deuteronômio 19, o versículo 21. Olha só o que diz aqui. O 21. Não olharás com piedade a vida por vida, olho por olho e dente por dente. Então Deus diz aqui, irmão, né? Aqui é os juízes, né? O povo de Israel ali havia juízes, né? Sacerdotes que julgavam. Então os sacerdotes, eles não olhavam. Deus disse que não é para olhar com piedade, que era para exterminar, matar esse criminoso. E aqui diz que era dente por dente e olho por olho. E era assim, essa lei era assim lá no Velho Testamento, olho por